Você está prestes a ouvir os Corredores do Fundão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês, corredores, onde quer que vocês estejam. Esse é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu tenho presentes aqui comigo tio Alan e Johnny. É nós de volta aqui. É sempre uma volta da volta, né? Não, tá todo mundo que vem aqui fala que tá voltando, entendeu? Eu só queria dizer que isso é uma condição muito insalubre para trabalhar. Eu acho que eu vou processar esse podcast. Você sabe que tá todo mundo querendo participar, e aí você vem com reivindicação, você vai rodar, né? Você sabe que você vai rodar nessa, né? Sei que eu tô de volta aqui. E aí, Johnny, beleza? Beleza, tô de volta aqui, não vão me tirar. Ganhei meu lugar aqui de novo no programa. A gente tá se sujeitando a condições insalubres de trabalho. Estamos num estúdio aqui que às vezes passadas passa lá na não chefia. Foi um dos melhores. Reclama lá com a chefia. Eu vou entendeu? reclamar com a chefia. Aí, ó. Enquanto isso, no último programa, cerveja e pizza, e a gente o quê? A gente só se ferra, Johnny. O que a gente tem aqui? A gente só se ferra, Trabalha Johnny. no chicote. Nem a trufa tem mais. O que é isso? Nem a trufa. Teve que acordar 4 horas da manhã hoje pra gravar esse programa aqui. Ouvinte CDF, eu lembro você que você pode seguir. Se você não segue a gente no Instagram, por favor, corre lá, segue a gente. Tem os seguidores da semana, tá? Então já vou mandar os seguidores dessa semana aqui. O Josi Dias, Top Corridas, Bruno Chimed, Leandro Almeida, Jéssica Marzano, Viviane Marinho, Marcos Fernandes, Cristiano Berger, Pedro Gilvaz, Gil da Mata, Isabela Hoffman, Fábio Run, Estados Unidos, tio. Olha aí, Johnny. Chique, hein? Já Estamos internacionais. Águas internacionais. Então faça, se você não segue a gente no Instagram, faça como esses seguidores, segue a gente coloca lá as publicações dos próximos programas, dos temas, sempre que a gente grava, certo? Dito isto, vamos para o giro de notícias da semana. O giro de notícias da semana tá escasso essa semana, digamos. Condicionado essa semana. Não teve prova assim. O pessoal pulou muito tem o carnaval que passou aí um tempinho atrás. Ficou nos bloquinhos. Aí são notícias burocráticas que eu tenho aqui pra passar. É só notícias de ADM, de quem tem projetos na vida. Só da parte administrativa. A primeira é sobre Diamond League, tio. Adoro Diamond League. Não sei se você sabe dessa informação, se vai ser surpresa pra você. Foi lobby do tio essa, não foi? Mas eu não sei se é uma crise, se é um reajuste, o que é. Nossa, eu não vi, Vini. Mas a Diamond League vai diminuir, teve corte na Diamond League. Crise na Diamond League. Corte, Johnny, corte de gastos aí. A Diamond League normalmente ela tem 14 etapas, sendo 2 finais. Vai diminuir a partir de 2020 para 12 etapas, então de 14 passam para 12 etapas. E de 2 finais ela passa a ter uma única final. Foi um enxugamento para melhor administração. Uma por mês, né? Mais ou menos. Mas em média seria isso, não é isso que acontece, né? Sim. Porque era muito diamante. Era muito diamante. Tem que cortar um pouco de diamante. Então, só detalhando aí, são 32 provas que eram distribuídas nessas etapas, passaram agora para 24, então 12 masculino e 12 feminino. E aí que afeta a gente, é aí que o bicho pega. As provas com distâncias superiores a 3.000 metros foram cortadas. Não acredito. Só porque eu ia tentar índice, Só porque você falou Só porque você falou do Barega, que o Barega ia destruir tudo. Como é que o Barega vai bater recorde de 5.000 se não vai ter mais 5.000? Tem esse ano agora. Ele tem só esse ano. Aí a Diamond League ferrou minha projeção agora, hein? Ferrou sua projeção. Não, mas vai ter outras provas, tem outros encontros. O Barega vai ter que espalhar aí. Outros encontros você diz fora da Diamond League. Fora da Diamond League. Tudo bem. E de 2 horas passa a ter 1h30 cada etapa dessa. Certo? Outra notícia envolvendo IAAF. A IAAF manteve a punição, que vem desde 2015, à Federação Russa de Atletismo, ou seja,
isso aqui já é o meio que... Eu já tô dando um spoiler Pros próximos programas. pro próximo programa, exato. Então, ela manteve, ela disse, o que ela alega lá na reunião feita é que ainda não atenderam todos os critérios. Então, Ixi. vamos esperar para ver como desenrola tudo isso. Desde o Rio, né? Que eles não vieram pra Olimpíada, né? Exatamente. Então, O Putin não vai gostar, hein, gente? vamos ver como é que se desenrola esse negócio aí. Tá difícil aí. Certo? Então vamos para o tema do programa de hoje. Deu ruim na corrida. Deu ruim na corrida. O que seria o deu ruim na corrida? Não, deu ruim na corrida na competição, deu ruim na corrida no treino, deu ruim na corrida num treininho que eu fui fazer, dando volta na praça perto de casa. Tudo isso deu ruim na corrida, certo? Há várias maneiras de dar ruim, né? A gente vai soltar algumas aqui e eu só queria deixar marcado que o Johnny é especialista em dar ruim. Não, o Johnny Que tava exagero. ansioso, tio. Ele falou, quis, foi lobby dele esse programa. Exato. Foi lobby dele. Nas reuniões que a gente tava fazendo de planejamento, ele, quando vai ter o episódio de Deu Ruim? Eu preciso contar. Ele tava Preciso contar tudo que já deu ruim comigo. Parece que tava preso ali, ele quer soltar. Ele quer soltar. Johnny, hoje vai ser Hoje vai ser o dia. Chegou, Johnny. Arrebenta. É hoje. O programa é Arrebenta seu, hoje. Johnny. Já quero o PW. Então, pra começar, vamos começar a bagaça. Eu queria que Vamos começar. um de nós aqui, vamos começar com um de nós aqui, que é melhor do que a gente já botar os outros na fria, né? Quem vai começar dos três aqui? Posso começar aqui? Vai lá, começa, Johnny. Posso Então vai. contar duas Você situações? viu que a ansiedade é tanta, Gil, que ele quer começar, entendeu? Mais ou menos. Nem precisou de Bom, café. Hoje eu não tomei café, já vou avisando. Ele tá... Tô de Você viu que ele tá jejum. mais tranquilo, tá né? tranquilinho. É o Você não sono, varou é o a sono. noite hoje, não? É o sono, teve que acordar 4h30, né? É. Salubridade. A gente vai exigir insalubridade aqui depois, hein, nesse programa. Fala com a coreana, fala com a chefia. Vai lá, Bom. Johnny. Uma das primeiras que eu cheguei até a comentar, que acho que a gente vai até comentar depois durante o programa, foi na prova que eu fiz de 3.000 metros com obstáculos. Eu acho que até faz sentido ter dado ruim pra quem nunca treina a prova e a primeira vez que você vai fazer. As chances aumentam. Aumentam, de dar isso, ruim, né? aumentam. Aumenta. Por não treinar, não tem muita Você não- familiaridade com a prova. Você olha de fora, você acha, é só pular. Pra quem achou que conseguia ganhar São Silvestre de cara, cara, né? né? 3.000? tranquilo, O que é 3.000? O que é 3.000? Bom, Conta aí, Johnny, o que aconteceu? eu tenho 1,70m, 69 e pra começar o obstáculo tem uns 91 centímetros, né, de altura. Já dá Então, no meio pra de você. mim, ele já é um pouquinho alto pra mim. Então eu tenho que fazer um esforço um pouco maior pra transpor ele. Certo. Daí eu saí e falei, vou sair um pouco mais devagar no ritmo do que eu faço um 3.000 raso e eu faço a prova e termino aí com tempo bom. Você passou ele do jeito profissional, do jeito Não, elite? do jeito profissional não rola. Que é Tive o- que pisar no obstáculo. Você teve que pisar no obstáculo. Isso. Tá, beleza. Mas tem a técnica tudo, né? Pra Aham. passar. Daí eu saí lá no ritmo pra, acho que pra uns 4 minutos, 3,50 por Por quilômetro. quilômetro. Daí foi lá, primeira volta de boa, passei o fosso, caí mais lá na frente, molhava um pouquinho o pé. Tá Foi tranquilo. lá, uma volta, 2 voltas tava tranquilo. Falei, dá Tô pra bem, pegar- tô bem, tô destruído nessa prova aqui. Dá pra É chegar- hoje que eu bato Pega o o recorde aqui. pódio. Chegou na 4ª volta assim, acho que no penúltimo obstáculo. Penúltimo obstáculo é o zicado, hein? Penúltimo de Anotem. todos. Penúltimo não, o normalmente. último. O último. É o isso último, que eu ia o último. dizer. O último normalmente é o É o zicado. zicado. né? No último obstáculo, na 4ª volta, na hora de fechar a volta, passar esse último obstáculo, eu saltei pra passar a ponta do meu pé, não chegou em Nossa, cima do obstáculo, velho. bateu na borda, eu caí de cara rolando no chão do outro lado. O É, sonho de foi- bater o recorde mundial do 3.000 como Acho obstáculo que eu foi não- pro saco. Foi Eu nunca superado passei no tanta último. vergonha. Daí beleza, Não, mas caiu. calma, Você continuou, Johnny? Caiu de cara e continuou. Não, é isso que eu quero Não, detalhar. eu caí assim. Você caiu. Eu entendi. É aquela coisa que você imaginou o pé passando por cima Isso, do obstáculo mas pra apoiar. bateu a pontinha. Dá aquela pontinha e já faz aquele movimento de giro, tio. Isso. De te jogar
pra frente. Já fez uma ginástica olímpica ali, né? Isso, é isso. Caí de cara no chão. Aquele giro que vai certinho a cara no chão. Mas aí você caiu no... Era o de fosso esse Não, daí? ainda bem, não era o de fosso. Então, olha Se aí. fosse, eu tinha me Podia ser afogado. pior. Podia ser pior. Eu caí, levantei. Tá. Eu continuei. Aham. Dali a 2 obstáculos, eu tropecei e caí de novo. Puta merda. Não era o último da prova. Não, era o último daquela volta. Era o último da quarta. Sabe volta. aquela quarta situação volta. que você já tá nocauteado? O boxeador lá tá lutando, Aí tomou você uma. levanta e toma mais Levanta e toma outra. Daí, dois Aí já obstáculos- acabou, entendeu? Era Daí a isso. 2 obstáculos caí de novo, eu falei, mano, assim não dá. Daí o que eu falei, como a regra permite, eu comecei a usar a ajuda do apoio da mão pra passar o obstáculo, pra minha segurança. Tá. Pra não ter mais... Você já não tava usando isso no começo? Não tava, só tava apoiando o pé e passando. E agora eu comecei a usar a mão. Ele começou a pular célula. Exato. Tipo isso, comecei a pular célula, porque não dava. Caramba, puta merda, Ai, Johnny. Johnny. E no fosso de água, Ah, eu começava a cair mais pra frente. Acho que nas 2 últimas voltas caía no fundão lá e saía nossa, remando cara. pra sair da água. Puta. Eu acho que é legal comentar que assim, são situações, a gente vai falar de várias situações vexatórias, Não, hoje é né? só isso. Hoje é só zica, só coisa Zica ruim. e situações vexatórias. Só coisa ruim. E, o o pior Johnny é a foi plateia, dando perseverante. risada lá, rachando o bico e você continua lá. Você, aqueles momentos em que, quando tudo que é muito longo, muito extenso, Johnny, o negócio vai ficando chato. Você foi a alegria daquela galera ali, entendeu? Exatamente. Você foi perseverante. Eu acho que chega um momento, às vezes, que acontece com a gente alguma coisa vergonhosa assim durante alguma situação. A gente vai falar de situações de prova, né? Sim, tem várias. A gente vai. Tem um pessoal que vai tender a querer parar, desistir, mas, gente, continue. Que dá bom, pode dar bom. Pode pense- dar bom e olha a história que você vai poder contar que o Johnny tá contando aqui. Quando vocês estiverem pra desistir falando só dá ruim pra mim, imaginem, criem essa cena na cabeça de vocês do Johnny tomando rola em barreira. Obstáculo. Indo de cara, Obstáculo. Obstáculo e caindo de cara no chão. E depois pulando cela nos próximos. É verdade, hoje obstáculo, eu falei de barreira e a gente só vai falar de obstáculo, né? Porque é fundo, né? Não tem fundo, jeito. é o fundão. obstáculo. Mas também muita história de barreira, Tem né? muita Também. história de barreira que deu ruim. É que a barreira dá menos ruim, porque ela cai na maioria das vezes. Não, a gente já pode falar uma já, né? Então, manda. Tem a clássica É. na Olimpíada de 2016, que Uhum. um barreirista brasileiro na prova de 110 metros com barreira masculino, esqueci Olimpíada o nome do dele. Rio, né? Também não Olimpíada do lembro. Rio. Ele tava lá no fim, passou a última barreira. Ele queria chegar, claro, como todo mundo quer chegar antes de todo mundo, né? Sim, e claro. o que vale na prova de 110 com barreira é o peito. Jogou o peito todo pra frente, passou a linha de chegada dando rola, velho. Ele E rolou, né? Rolou. E ele ganhou muita posição fazendo esse rola, assim. Então foi um Boa. deu ruim que deu bom. O cara se ralou todo depois, Sim. Mas deu sim. bom. mas deu bom. Foi um deu ruim que deu bom. É sempre um. Falaremos mais sobre isso. É. Bom, e uma outra aí que também eu tive, que essa eu acho que foi foda demais, cara. Tava correndo uma prova de 10 mil do aniversário de São Paulo, isso lá em, acho que 2004, 2005, por aí. Em pista, Johnny? Não, na rua. Tá aquela vendo? do Já usou aniversário. 10 mil, já usou 10 mil. Tá Johnny. errado, Johnny. Tem que ouvir os É, nossos 10 programas. quilômetros, 10 Isso, quilômetros. os nossos Ô, programas Johnny. anteriores. Foi erro Já- meu, já vou levar uma cornetada e vou ser Já Já não vai despedido estar no já. próximo programa. Já tomou, já Pô. tomou. Ah, Mancada. amarelo. Bom, então, daí teve 10 quilômetros lá, tal, É. tava correndo lá, tava de boa, indo no meu ritmo. Certo. Faltando 3 quilômetros, começou a dar aquele dor de barriga, assim, daí eu comecei a querer ir essa- no banheiro. Essa, Johnny, eu acho que é o mais clássico, né, tio? É o que clássico. mais, acho que assim, o corredor tem história. Porque envolve nervosismo que afeta, envolve a própria alimentação, se você comeu errado, estragado alguma coisa, o negócio Porque assim, pega, você tá né? na pré-prova, vamos lá, ouvinte, vamos conversar com vocês. Você tá lá, vai ter prova no domingão, você tá lá no sabadão, todo tenso, nossa, o que eu como? Nossa, eu tenho que descansar. Aí você fica com o dia inteiro com a perna pra cima, só pensando tudo pra o quê? Pra não dar ruim. Exato. Aí chega, lá 6 horas da manhã, você acorda, vai no banheiro. Das 6h30, você tá nervoso, vai no banheiro.
Das 7 horas, você já tem que sair pra prova, você tá com vontade no banheiro. É a tensão ali, Tensão né? É ali, a você tensão tá ali. que tá te fazendo. Isso é com todo mundo, velho. Todo mundo fica assim, profissionais mundo também fica. fica assim. Mas tem casos que não é só a tensão, que tem a questão fisiológica mesmo, né, Ah, Johnny? sim. Continua. Tem casos que dá diarreia, né? O meu foi quase isso. Faltou 3 km, eu tava lá, mano. Eu falei, nossa, mano. Eu comecei a dar minhas estratégias, né? Pra tentar segurar, pra não precisar parar no matinho, porque tava no meio da avenida Rubem Berta, não tinha nada lá perto. Nossa, Não tinha nenhuma loja, nada. Sim. Eu comecei a. Eu falava, diminui o E ritmo. está no meio de uma prova, né, No meio Johnny? de uma prova também. Diminui o ritmo e tal, diminui os passos, dei aquela cravacu, né? Que o pessoal fala. Você corre durinho, É, isso. A galera passa do seu lado, solta o corpo, e você? Ah, Não. não. Então você deu uma segurada assim no ritmo e tal, nem melhorava. Enquanto eu passava à vontade, eu dava uma acelerada pra ver se eu chegava logo na chegada. Daí- Foi uma estratégia. Isso, daí começava a acelerar, dava vontade e dava aquela segurada de novo. Foi 3 km assim, sofrendo, suando, não por causa da corrida, mas de querer ir no banheiro. O elemento a mais. O elemento a mais do incentivando. suor. É. Foi um desafio a mais, mereceu uma E medalha. já vai ser aí, chegou no Eu final. cheguei no final, corri direto pro banheiro químico e soltei A tudo lá. casinha da morte. Casinha Eu da acho que morte. as pessoas que Soltei fazem tudo lá. umas pessoas que fazem uma prova de corrida e terminam nessa situação merecia 2 medalhas. Também acho. Porque é um desafio, é assim, é melhor que ganhar a prova. Uma Eu pela não- corrida e uma pela merda. E uma merda que aconteceu. Porque eu não fiz a mesma prova que elas. Foi outra prova, Foi né? outra prova. Em outras condições, né, Diego? Exato. Ô tio, conta então, o Johnny já mandou logo 2 de começo. Não, o Johnny, ele é assim, esse programa é dele, gente. Esse programa é do Johnny. Mas conta uma sua, vai, tio. Eu vou contar até 2. Até 2, manda. A primeira que eu vou contar é... Assim, a gente já citou essa situação de que às vezes quando você não tá preparado exatamente pra prova, o que acontece? Dá ruim. Sim. Tava eu lá no clube que eu treinava natação também. E a organização lá do clube fez uma prova de duatlo. Duatlo, gente. É, natação e corrida. Então a gente ia nadar 500 metros e correr 3.000 metros. Certo. E assim, eu tava acostumado, eu nadava. Corria. Aham. Mas eu nunca nadei e logo depois corri. Porque você tem que, logo depois de nadar, correr. Coisas que os triatletas aí, os nossos ouvintes, eles Tão treinam as acostumados, transições, é. estão acostumados. Aí eu falei, beleza, eu nado, eu corro, vai ser tranquilo, né? Chegou a prova lá, 500 metros de natação, não, vamos forte. Detonou. Detonei a natação, ofegante, tá? Falou, aí ao sair da piscina já tinha que emendar a corrida. E eu achando que ia ser tranquilo, né? Eu saí da piscina, gente. Eu achava que aquela sensação que sempre dá. Você fica cansado pra caramba, a perna fica Vai pesada. passaria, né? É, vai passar. Na corrida eu engato o ritmo. E engatei o ritmo nada, velho. Foi os 3 quilômetros mais arrastados da minha vida. Eu me arrependi tanto de ter feito. E o 500 ritmo, metros forte, velho, foi, de natação. foi pro saco. Não, eu tava querendo fazer pra 10 e alguma coisa, os 3.000. É. Daí você viu Eu o Teletubbies fiz te 15, passando velho. de novo. E eu lembrei dessa prova do São Silvestre. Mas não teve, ainda bem que não tinha Teletubbies pra me passar. Bom, daí... Mas teve umas criancinhas que me passaram. E isso feriu o orgulho. Mas eu isso é continuei, foda. fui perseverante. Antes de você contar a outra, que a minha tem a ver com atraso. Atraso. É, a minha é mais tranquila. As minhas são lights, né? Eu não tenho a história que vocês têm na corrida, o tempo de corrida. Ainda que vocês terá, têm. terá. Terei ainda. Eu acho que. O Vini chegou agora na corrida, É, gente. vou colecionar muitas ainda. Mas teve na Run the Night, a última Run the Night feita aqui na etapa de São Paulo, né? E, pô, Run the Night. Só que a gente tava no horário de verão. Run the day. É, não, Run the Day mesmo, né? Porque puta merda, mas enfim. Era que horas que começava a prova, Vini? Então, a prova tava marcada para 6 horas da tarde. Só que no verão, isso é muito dia. Aqui Muito. em São Paulo, pelo menos, é muito dia ainda. Ainda mais no horário de verão. Ainda mais no horário de verão. Só que eu tava acostumado a toda a prova 7 horas da manhã, e todas as provas noturnas aqui em São Paulo costumam também ser 7 horas da noite. Sim.
Então eu fiquei com isso na mente, eu falei, pô, tá tranquilo e tal, beleza. E aí, chega no dia, no horário e tal, tô me preparando pra ir pra prova e tal, beleza. E aí, e no caminho disso, eu falei, não, vou dar uma olhada aqui porque eu chego muito antes das provas. Falei, vou dar uma olhada aqui no site. É o ideal, tal. né? É o ideal, beleza. Aquecer, legal. E aí eu olhei e vi que era outro horário, que era 6 horas da tarde. Você achando que era 7 horas era 6? Eu achando que era 7 horas da noite e eram 6. Falei, meu, agora comecei já a suar frio e pensando, já fez o calculando. aquecimento pela atenção, Colocava, já na atenção. E colocava ali no aplicativo o horário de previsão de chegada e tava dando, Johnny, certinho no horário. Tava dando certinho no horário. Você ia de busão, ia de carro? Tá de carro, tava com a minha namorada, ela tava me levando e ela começou já a perseguição ali. Começou o trajeto virou Fórmula virou. Dakar. Trânsito de São Paulo, que mesmo de fim de semana não é leve. Ela já virou, parecia... Virou Velozes e Furiosos. Virou. Velozes e Furiosos, virou fuga o negócio. E ela pá, cortando. Cheguei, e a prova era na USP. Chegou no P1, na portaria 1 da USP, exatamente às 18 horas. Só que a largada não era na portaria 1 da USP. Ixi, a largada era assim, era na IFE, numa outra unidade, mas eu vou dizer assim, uns 600, 700 metros depois da portaria. Ou seja, você no carro, sentadinho no banco, já tava fazendo aquecimento, Não, calistenia foi no o que banco. eu fiz. Eu falei pra minha namorada, pare o carro, vá lá estacionar, fazer as coisas. Eu desci do carro na portaria 1 e fui correndo até a largada. Isso era 18 horas certinho. Era um aquecimento. A Você minha largou esperança 600 ali, metros atrás. a minha esperança ali é que eu falei, normalmente dá uma atrasadinha o negócio, né? Vai dar tempo, vou conseguir. Eu calculei ali, uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, eu tô lá, 3 minutinhos de atraso. De boa. Falei, perfeito. Beleza. E era um trajeto meio que uma curva, assim, né? Então, na metade disso, já comecei aquecimento em ritmo de prova mesmo. E aí, nessa curva, passou uns 300 metros, quando eu olho, sabe o portal mesmo Sei, da largada. da O largada, portal da né? largada que todas as competições fazem, né? Um Isso. portalzinho. A hora que eu virei, eu vi. Só que eu vi um mar vermelho, um mar meio vermelho, meio rosa, porque era a cor da camisa do kit, né? Muita gente. Eu falei, primeiro problema, já pensei na hora. Só que a hora que eu pensei nesse problema de ter que passar pelo mar vermelho, esse mar vermelho que eu tive, Eu tava na contramão. eu também consegui olhar bem pequenininho o relógio, o marcador. E uma corneta, aquela, sabe? Eu falei, pronto. Largou. E você tá lá atrás do bolo. Tipo, Largou. ferrou. E aí eu continuei. Eu falei, já tô no ritmo, não dá pra acelerar mais. Já vou ficar no ritmo. E aí, eu não sei a distância certa, né? Eu digo aqui 700, 800 metros entre a portaria até a largada, mas eu acho que eram Talvez um pouco menos. um pouco menos ou um pouquinho mais. Enfim, eu passei no relógio com 1 minuto e alguns segundos. Ou seja, você perdeu 1 minuto de prova, então. Pra mim, na hora, eu pensei, tem o tempo líquido. Entendeu? Eu falei, vou embora. Beleza, fiz a corrida lá, 6K, era 6K. Fiz a corrida, beleza. E aí fui buscando. Só que assim, eu fui pelo Passou canto, todo na mundo grama, que dava, né? e passei aquele primeiro lote de gente lá. E aí foi chegando nos mais ponteiros, digamos assim. Foi chegando. E no finalzinho de prova tinha um cara na minha frente. E a prova aqui na USP termina lá na pista do CP. E aí, beleza, eu cheguei, passei esse cara. E a hora que eu entrei na pista, no finalzinho, o narrador lá falando: olha aí a briga pelo 3º lugar e tal. Eu falei, nossa, é agora. E aí consegui passar o cara na fila. Então é um deu ruim que acabou virando um deu bom. Mas ao terminar, eu cheguei no cara. Pra mim, era um deu bom. Aí eu cheguei no cara e falei: pega o meu tempo líquido aí. E não Ele tinha falou, chip? não, tinha chip. Falei, não, mas pega o meu tempo líquido. Aí ele falou, aí virou um deu ruim de novo pra mim. Ele falou, não, a gente só considera o visual. É o visual mesmo. Porque é, pelo realmente tempo é líquido verdade. você ganharia, provavelmente.
Pelo tempo líquido. Não, pelo tempo líquido, depois eu consultei e ganhei a prova no tempo líquido. Você ganhou no tempo líquido. No tempo líquido. Porém, A pra mim, premiação, não. ali naquela prova, eu não sabia dessa questão do Não, mas regulamento. acho que em todas as provas é Todas, previsual. não, é normal. Hoje a gente sabe que é batido isso. Mas Tem assim, que estar antes da prova da largada, Tem que velho. Tem que chegar Pô, no ele horário. olhou pra mim e falou: infelizmente é no visual. Mas tudo bem, aí peguei ali, eu contentei com o tempo, que já pra mim já era um prêmio pra quem começou atrasado a prova. Deu quanto tempo líquido, Vini? Ah, eu não lembro agora quanto que deu. Não lembro. Tá, tudo bem. Mas Mas fica a seu dica foi aí um- pra todo mundo olhar bem o horário da prova. Exatamente. Pra não dar ruim, viu? Pra não dar ruim. Pra não ter que começar 600 metros antes. Mas, tio, sua segunda, engate essa. Minha segunda. A minha segunda, na verdade, não foi um deu ruim na corrida, exatamente. Mas foi um deu ruim decorrente de um treino. Assim, Ixi. Tá. tava treinando na nossa querida pista do Do CP USP. E tava uma grama meio alta ali naquele momento, né? Eles fazem a Uhum. poda de grama regularmente. Mas tem sempre uns momentos. Mas às vezes são os momentos que batagal. tá em breve, na iminência de se cortar de novo, ficava uma graminha meio alta. Tá. Tinha dado umas chuvas naquele período muito forte. E aí a grama. A grama, Alastra e tal. a grama lastra e tal. E a gente fez uns treinos na grama lá. E era no período que eu era treinado pelo nosso querido Quem? Danilo Balu. Ai, a primeira estação de do novo. dia. Já foi Naqueles citado. tempos anteriores. E beleza, treinei lá. Fiz os educativos lá na grama meio alta, beleza. Aí choveu de novo durante. Aí eu fui pra normal, um treininho normal. Tá. Não ruim no treino. Fui pra casa, dormi, acordei no outro dia. Deu 2 dias, Vini. Deu 2 dias, Johnny. Ah. Começou a multiplicar carrapato em casa. Eita! Nossa, velho. Eita! Aí espalhou, né? Aí deixei a roupa pra lavar, tava misturado com as outras roupas de casa. Caramba, E aí você espalhou. pegou carrapato e levou. Levei, caramba. nossa, velho. O que. Moral com meus pais ali, né? O que eu levei de xingo da minha mãe, velho. Nossa senhora, velho. Aí teve que chamar. Não, empesteou as roupas das minhas irmãs, dos meus pais, Caramba. roupa de cama. Teve que chamar, a gente gastou uma grana pra chamar a Puta detetizadora, velho. Caraca! Tinha carrapato ali naquele treino, velho. Depois nunca mais aconteceu. Caramba, mano. Mas. Esse deu ruim. Mas- Deu azar de Esse pegar. é o deu Ninguém- ruim na- não aconteceu com pós-corrida, ninguém. né? Não aconteceu com ninguém, Só Vini. você. Só comigo, velho. O carrapato grudou em mim e falou: eu vou ferrar com esse moleque. Quer dizer, a gente nunca perguntou pro Balu se ele também não levou carrapato fora. Né? Verdade. Precisa ver isso também. A gente né? pode confirmar, né? Depois. Johnny, eu sei que você tá aí ansioso pra contar mais uma. Por favor, Johnny, pode contar a sua. Já contei. Tem mais alguma? Tem, você tem várias, né? Você não tem mais? Você falou que teve um treino na pista, que deu ruim pra você. Não, Ixi, muita deu coisa branco deu ruim agora, pro então. Johnny, Deu né? branco agora, então. Tá, então Me depois deu você branco. lembra Não, dessa daí. são tantas, Vini. São tantas. é. E ele tem o trauma de algumas que eu sei, que ele tem memória seletiva pra algumas. Que ele Não vai lembro, esconder não lembro, algumas eu aqui, não o lembro. Vini. É, eu acho que ele tá Ele escondendo. vai eu não esconder lembro, algumas. Ó que eu revelo, Eu hein, acho Johnny? que você ficou tímido agora, você não quer contar. Mas tudo bem, Johnny. Então, a sua Tá bom. saída aí dessa é fazer a transição pra gente falar das autoridades na corrida, né? Vamos Isso. falar dos atletas, Opa, da falar dos elite atletas também. da elite. A elite também se ferra, tio. Não é só nós mortais, não, ouvinte, que é o trabalhador aqui, que vai nas corridas de rua no fim de semana, que a gente treina horários Super alternativos. super alternativos. Não é só com a gente, não. Acontece Exato. com o profissional. Mas daí, deu qual ruim que você também. quer O que o você vai primeiro mandar primeiro aí, ô Johnny? Pode escolher aí. Pode ser? Pode Pô, você escolher. falou do obstáculo. Tem Uhum. também na elite com obstáculo. Tem. certo? Quer que comece por essa? Vai, manda essa daí. Essa tem algumas, assim. Eu escolhi uma mais recente, que foi Tá. do Ivan Jagger. Grande Ivan Jagger, loirão da Devem porra. conhecer ele. Foi numa competição em 2015. Tá recente. Recente, Isso, eu vi em ao Paris, vivo, foi em Johnny. Paris, na Diamond League, inclusive. Na Diamond League. Ele foi pra essa prova com o objetivo de correr os 3.000 com obstáculo pra abaixo de 8 minutos. Essa era a meta dele. Que Que é um puta tempasso. Uhum. Sabendo que o recorde é 7 minutos e 53, estaria correndo bem próximo do recorde. Certo, E ele tava certo. bem na época, Tava bem, né? tava bem. muito bem.
Americano, né? Americano. Saiu correndo lá, tal, começou a corrida do tiro de partida. Por volta da terceira, quarta volta, ele já meio que assumiu a liderança lá, Ele né? liderou a prova inteira. Isso, ele tava junto lá, disputando junto com o Kipruto Kemboy, que já Só foi citado várias vezes no assim, programa também. Só Dois ele, tops, só né? ele. Não, era a Diamond League, a galera foi. Isso. Os caras, pessoal top, tava lá. Com e certeza. ele liderando. Tava lá, liderando, faltando 2 voltas, tava lá na liderança. Jagger monstro. Ele foi. Chegando na última volta, passou o obstáculo, tava na liderança. Tava na frente do Jairus Birecha também, que tava na Última prova. volta. Na Última volta, vamos lá, última Johnny, volta. última volta. Liderando, o Jairus Birecha na cola dele. E pá, e passou. Passando o obstáculo, passou o fosso limpo, quase não molhou o pé. E o outro cara atrás dele. Último obstáculo. Já que ele olhou, olhando o relógio que fica lá no gramado, falou: mano, vai ser agora. abaixo de 8 agora. Ia ser abaixo de 8. Chegou no último obstáculo, ele foi transpor o obstáculo, pé de trás dele, pegou no obstáculo e saiu rolando no chão. Puta que pariu. Sabe aquela situação que... E o Bireche passou, Nossa, passou voando por cara. ele. Sabe aquela situação que tá tudo previsível, tudo dando certo, você torcendo pro cara, nossa, legal, ele vai levar, vai ser uma disputa legal. E no final? Aí no final acontece o pastelão. Nossa. Aí você fala, putz, Não, e o pastelão envolvendo, assim, elite, né? uma competição elite das mais, assim, primorosas. E o cara lá, o cara de elite, o cara bem, na época Bem. boa. E teremos menos, pelo que você falou, né, Vi? Teremos menos provas de treinos com obstáculo na Diamond League. sim. E infelizmente o cara É. caiu lá e ele. Felizmente obviamente. pra ele vai ter menos chance de dar cara no chão. Mas, né? mas ainda assim ele fez 8 minutos e 43 centésimos. Aquela rolada que ele já pega, já dá uma levantadinha, né, Isso. Johnny? E agora ele pode ficar a história inteira falando, não, eu bateria o recorde, mas eu caí, entendeu? Olha aí, como você transformar... Tem o álibi, né? Como você... Às vezes ele não ia bater, ele não ia conseguir bater o recorde, mas agora ele... Pode falar que ele bateria. Exatamente. E a gente sempre vai levar por essa perspectiva esse programa. É o deu ruim, que é um deu bom também. Sim. Eu queria linkar esse, inclusive, porque vai ficar assim, no imaginário. Pô, será que ele ia bater o recorde? Será que ele não ia? Nunca saberei. Outro caso envolvendo um brasileiro, e esse é o mais famoso, se sim, claro. Vi. não, um dos mais famosos, se não o mais famoso, do Vanderlei Cordeiro. Ah, sim, com Precisamos certeza. lembrar desse Vanderlei, né, Mito. Johnny? Vanderlei Cordeiro. Relembre aí, faça um resuminho. Na aí. Maratona de Atenas, ele era um dos brasileiros que estava correndo. Maratona Olímpica, né? Maratona Nas Olímpica, Olimpíadas. isso. Maratona Olímpica de Atenas, 2004. Onde ele começou a prova lá, junto com o pelotão. Por volta de, se eu não me engano, na metade da prova, ele começou a liderar a prova, né, Alan? Sim, por um período. Começou a liderar liderou. e ele chegou a abrir uma boa Abriu, vantagem do segundo, terceiro Quando colocado. aconteceu o ocorrido, ele tava Isso. no processo de liderar Ele e o pessoal tava tava buscando ele. A né? 1 minuto e pouco a mais, ou Sim. mais até de vantagem Ele por tava segundo bem na colocado. frente. E no trajeto do percurso, por volta de faltando uns 5 km pro fim da prova, Entra lá o padre né, irlandês, Cornelius Puta, Foran, que tirou ele da prova. Deu um abraço, amigo. Deu um né? abraço, amigo. Não, e um abraço amigo já jogando pro Já lado. Já jogando jogando pro pro lado. lado, caiu na galera que tava assistindo. Galera tentando tirar o padre de cima dele. Não sei se o padre queria um autógrafo, Que é o o que ele mesmo padre queria. que é o Não, mesmo ele não padre. queria o autógrafo. né? Não, Ou queria não dar uma... Que é o mesmo uma padre chegadinha. que... Agora eu não sei se foi antes ou depois esse incidente. Do balão? Não. Não, padre não. Que é o mesmo padre que invadiu um GP de Fórmula 1. Foi, acho Sim. que foi o mesmo. Mas eu não sei Mas se não foi lembro antes se ou foi depois. antes, Olha, né? foi antes de Mas assim, Fórmula 1. você entende que o abraço do padre já é... Eu acho que a cena, pra quem acompanha a corrida, é uma das cenas que tipo passou Marcante, e repassou na ficou televisão. marcante. Já é O uma pessoal deve dessas lembrar dessa cena. carimbadas. Né? Sim, e teve entrevista na televisão com o Vanderlei. É. Teve entrevista com o padre. Eu lembro que a depois. Globo, não sei se no Fantástico, no Repórter, fez uma Sim, entrevista sim, com ele. sim. Falou, padre, por que você fez aquilo, padre? Falou que se arrepende, né? É, Tudo. Mas assim, Mas- a ideia é que assim, a discussão, embora para alguns não seja uma discussão, seja um cravado que ou
daria ou não daria pra ele, Uhum. A gente... fica nessa coisa assim, de, pô... É meio consenso que ele ia ser ultrapassado de qualquer Então, maneira, né? Pelo ritmo Mas que ele tava A e pelo ideia ritmo que converge pra isso. Mas tem muita gente permitiu, esse ocorrido permitiu levantar a possibilidade, a dúvida meu, ele podia ganhar porque ele perdeu o ritmo, e quando você perde o ritmo pra voltar pro ritmo de novo, são coisas Sim. tem Que acontece na prova. Não, A gente e tem sentido tem isso, sentido. você perder o ritmo, você parar e depois se racilar. Isso mexe mesmo com prova, então acabou virando o italiano ganhou potencial essa argumento Olimpíada, pra italiano. que ele pudesse ganhar a prova. Sim. O italiano tava Stefano Baldini, né? Baldini. Baldini. Ele tava voando. Tava voando. Tava tirando muito, tava correndo a 2 e pouco. Mas enfim, vamos continuar aqui porque tem muita coisa ruim que aconteceu. Muito deu ruim, realmente. Tô achando que tá pra acabar. Não, tem mais. Vamos falar de queda então, Johnny. De queda É. tem bastante, né? Tem uma... É o procura aí na clássico, sua né? enciclopédia aí. É o clássico do deu ruim, mais em pistas, né? Mais em pistas do que nas ruas. Em pista, Mas nas ruas também acontece queda. Mas geralmente os problemas nas provas de rua são... Enquanto o Johnny São se outros. organiza, eu lembro daqui de cabeça do Uhum. Mofara. Eu não sei se foi uma New Balance Mile Challenge, alguma coisa assim foi, mas foi indoor. Indoor. Não foi da New Balance. Foi? Acho que foi. Indoor. Mas no indoor, né? Fizeram no indoor. É, indoor, Como a gente E o legal, cara, nessa... É aquele dia, tio, que já tá meio que um cenário montado pra dar ruim. Porque não o mundo, ele te dá um aviso, tio, antes. O mundo sempre dá vários avisos, Sabe aquele né? dia que você sai de casa e aí já dá uma merdinha, aí depois dá outra, você fala... O pombo caga na cabeça Exato, na rua. hoje não é meu dia. Essa prova, o Galen Rupp tava, inclusive. O Galen Rupp. Tava nessa prova também. outros Americano atletas também, né? O Galen Rupp. americano. O Mofara não é americano, né? Mas Sim. tava lá na prova. E aí, na largada, eles estão lá, se posicionam. E aí, volta às suas formas anteriores, né? Eles pedem pra... Você tá preparado pra largar? Vai largar? Não largou. Teve alguma merda pra não ter a largada. Uhum. Quem tava errado? Mofara. Ele tava pisando na linha. Ele tava pisando ali, o cara falou, aqui Não aprendeu? Depois de tantos anos não aqui na aprendeu? linha. Que não Aí ele pode pisar até, na a linha. câmera vai pra ele faz assim pro público, né? Tipo, sem entender, né? Tal. Beleza. Mal sabia ele. Aí Mal começa sabia a o que ia largada. acontecer. Ou seja, era um pré-aviso ali, um preâmbulo ali de um negócio dando ruim. Mas enfim, foi lá, voltaram as formas, largou de novo. E aí começa aquele bolo no indoor. Imagina o indoor. Indoor é tipo, loucura, vai- a gente já falou sobre isso em outros pior programas, ainda né? o negócio. Né? E aí vai, e numa dessas ele toma um rolo e vem aquele couro, sabe? Mas ele rapidinho já rola, perdeu ali uns 3 segundos, 4 segundos. Voltou pra último, né? Voltou, mas aí ele já tá último e você já vê um pelotão lá na frente. E aí acho que mexe psicológico, ele tem que buscar, já sai do ritmo de prova. Ah, mas dele. ele tá acostumado a ficar atrás, né? né? Tá acostumado. Já tá acostumado. Mas é uma introduçãozinha Sim. pra você, Johnny. Manda aí. Bom, prefere que comece mais dos mais antigos, Você que pega se os mais vira aí. novos? Johnny, esse programa é seu, Johnny. É. Tá? É você Brilha, que manda. Johnny, brilha. Quem sabe de muita coisa que dá ruim é você, Johnny. Começar com um atleta um pouco mais antigo lá, nas Olimpíadas de Atlanta. Aham. O nosso querido Richan Elguerrouj, Nossa, ainda recordista monstro. mundial dos 1500 outdoor. Aham. Monstro. Acho que até cheguei a comentar ele rapidamente, que nessa prova ele era o finalista com 21 anos, ele era o grande atleta que o pessoal, assim, apostava a ficha que ele ia ser o campeão olímpico. Era ele. Ele era a sensação Na do época momento, dele era, o ele Elguerrouj. era a sensação. Ele era o top, né? Deu o tiro de largada lá, É. daí foi lá. Qual prova, Johnny? 1.500 metros, final olímpica. 1500. Final olímpico. Final olímpica, ele lá, junto com o pelotão. Deu ruim numa correndo. final olímpica. Ele tava correndo junto com o Algério Noredini Morcelli, não sei se vocês lembram Noredini dele. Morcelli. Daí Monstro. eles vão entrar pra última volta, mais ou menos na marca da saída da milha, ele toma um capote e vai pro chão. Puta merda. Todo mundo passa ele, pulam por cima dele, ninguém cai, ele nesse cai. caso, Sem ele- dó, entendeu? Sem Nesse dó. caso Agora não passa é por cima. aquele... Deu ruim Cai, light, né? normalmente cai, dá uma disfarçada, dá uma Não roladinha deu, disfarçada. não deu pra disfarçar. Ele caiu chapado no chão. E 1500, né? E é rápido, Não o pessoal tem. tá todo no bolo Igual lá, do Mofara colado. também. Não dá pra recuperar. Não dá né? pra dá. recuperar.
Não dá, fica Ele difícil. levantou, foi atrás, recuperou algumas posições, mas não deu pra ele. Foi o deu ruim na Foi o deu na ruim queda. dele. Foi o deu ruim mesmo. Mas a gente lembra que em Sydney ele conseguiu ganhar. E um fato curioso, essa foi a última prova que ele perdeu até Sydney. Dessa prova pra frente ele não perdeu mais 1.500 metros. Eu acho que o legal de comentar é que o Richard Guerrouj tem uma história muito de superação, né? Sim. Aconteceu esse fato, ele era o favorito na Olimpíada de Atlanta em Ele 96. ficou bem mal. Ele ficou mal com essa situação. Ficou. Aconteceu outras situações que era pra ele ganhar em outras provas, não me lembro exatamente quais, Sim. mas deu ruim em Deu outras ruim. pra ele também, Sim. Vini. E aí ele, persistente, foi lá. Em 2000, né, Johnny? Isso, 2000 ganhou. ele E fez a mitagem dele no 1500 e 5000. Verdade. Coisa assim Não, e inédita. fora que esse entre safra aí de Olimpíadas, ele ganhou tudo, né, Johnny? Ganhou Como você disse. tudo. E depois tudo. dessa queda que ele perdeu em Atlanta, Da ele... queda à glória, tio. Eu fico imaginando ele durante esse período olímpico entre 96 e 2000, que ele papou tudo, né? Sim. Mas o importante, mais importante Assim, é a Olimpíada. é. Aí você deve ficar na cabeça, né? Nossa, velho, já Ele- pensou eu ganhar tudo aqui de novo, dá ruim? Dá Que é uma ruim. coisa comum na gente, né? A gente fica com receio na prova mais importante, Uhum. dar o ruim, porque é o que a gente tá esperando. Sim. E ele, monstro, se superou, deu tudo ele certo. comenta até numa entrevista Foi que ele da ficou... queda à glória. Da Ficou queda bem à abalado glória. e ele pensou em desistir e tal. Ficou um tempo sem treinar, até uns dias. Sim. Mas deu. Bem, Superação. Deu- aí é um deu ruim também é superação, É. Vini. É um Verdade. deu bom pós deu ruim aí. dele. Exatamente. É pra isso que servem os deu ruins na vida. E que mais que você tem de. tem outras quedas mais antigas também, Ah, você tem mais de uma queda. mulher, de uma atleta na maratona de 84. É. Não, maratona de 84 não, nas É Olimpíadas de que 84. queda mesmo, né? Sim. É, comum, mais, né? é mais comum. Mais né? comum. É, o destaque, assim, lógico, é o Guerrouj, era um cenário importante, Monstro sagrado. bom sagrado, e aí favorito, você espera menos, né? Você espera Ah, sim, menos com disso. que vai dar ruim pra ele. Pra né? ele, pra uma figura, assim, emblemática. Mas, queda tem de monte, né, Johnny? Teve na Olimpíada, né, agora do Rio, das duas meninas, da Agostini e da Nikki Hamblin também. Ah, é que essa daí tem uma a mais que é uma caindo na outra, não É foi? uma caindo na outra. A cena é até bonita de se ver, né? Bonita assim, no sentido De espírito estranha, olímpico inusitada, também. engraçada. Foi no 5.000. Foi no 5.000 na semifinal, É. que acho que passaram algumas voltas acho que a Nikki Hamblin sem querer tocou na Bida Agostino, ela caiu, da Nikki Hamblin veio, também estava vindo atrás, tropeçou nela e caíram as duas. Daí a Nikki Hamblin foi lá ajudar a Bida Agostino a se levantar e tal, mas parece que ela tinha machucado um pouco o tornozelo, que ela terminou a prova, ela continuou a prova da Agostino meio sofrendo, assim, meio mancando ainda. E detalhe, ela mancando com o pé machucado ainda terminou a prova em 17 minutos e 10. Ou seja, É monstro. Ganhava de mim ainda. Ganhou de Machucada. nós. o normal é assim, queda, a gente vê muito. Em provas de fundo, né? Tá falando Sim, prova de Sim, fundo é. de fundo em pista principalmente, acontece muita queda. Acontece muita Muito. queda. Uma outra coisa comum também é pisão, né? Você tá ali, Pisão. Também. Indoor mais, mas outdoor também, ainda mais Outdoor quando tem sai um monte bastante. de gente junto. Isso E é num muito desses comum. pisões pode dar ruim Tem, também, né, Johnny? tem duas histórias legais com dois atletas grandes, posso É. falar? Pode, manda. A primeira é do grande Railão, obviamente. Railão! Railão já Depois de muito deu tempo. ruim. Railão já Não deu deu ruim muito- pra ele, mas Depois de ele muito fez tempo, dar ruim. tio, foi citado de novo o Railão. Railão. O Johnny sempre lembra do É Railão. assim, é com certeza. 10% do que o Balu é citado, né? Já tá sendo citado. Tá? com certeza. Railão em 92 no campeonato mundial de menores, que ele era menor na época, nos 10 mil metros da final. Aham. Ah não, eu tô confundindo, essa é uma outra história do Railão. Foi É. em 93 em Stuttgart, numa competição de mundial Tá. de 10 mil. Railão tava correndo os 10 mil na final, tava junto o Moses Tanui, também é bem famoso, corredor Não, muito bom. Aham. Entrando na última volta, sem querer o Railão dá uma pisada na sapatilha do Moses Tanui,
Uhum. Sapatilha fica solta no pé dele. Sem Mostanui- querer, tipo, sem querer. Sem querer. Foi sem Mostanui- querer? Foi sem querer. Tá Eu bom. acredito Não, que não, foi. Não, foi sem querer. Mostanui era pro pé dele, assim, essa sapatilha solta, meio atrapalhando a corrida dele. Ele pega, dá um bico na sapatilha, chuta a sapatilha voa. Ele corre um pé com sapatilha e outro sem. O Moses Tanui. Moses Tanui. Faltando 300 metros, ele dá o tiro. Não, Moses tio, Tanui. faltando 300 metros, você tem que... Tá te atrapalhando, você tem que jogar o negócio... Escorrendo. Correndo, Não é no parada. ritmo. E na pista, que é E, dura. e com o railão na sua E com o cola. Railão, monstro sagrado, junto com você. E ele dá o tiro lá, tal, o railão vai atrás em busca dele, tal. Aham. Faltando 100 metros, ele, no finzinho, o railão consegue passar o Moses Tanui e vence a prova. Aham. Daí terminando a Aliás, prova... o Railão é especialista em Isso. passar pessoas do finzinho, Exato, né? né? Que diga o Também. poltergeist. É. Só uma observação. Ele vai lá, ele vence a prova e vai pedir desculpa pro Moses Tanui. O Moses Tanui, com cara de não muitos amigos, fala Pô, que não. lógico, né? Começa a gesticular que ele fez de propósito, lá, tal. Já virou E o uma Railão, treta. o Railão com aquele sempre com aquele sorriso, né? Tentando pedir desculpa e tal. Daí numa entrevista lá, pergunta assim, como é que foi? O que aconteceu? Ele comenta que, obviamente, ele vai falar. Foi por causa da sapatilha. Se eu tivesse com a sapatilha, eu teria vencido a prova. Mas eu tava sem a sapatilha. Porque eu também sou rápido em fim de prova também. Ih, Daí deu carteirada ficou no aquilo lá. Railão, hein? Daí, Virou daí treta, ficou- virou treta, deu virou carteirada. treta. Daí. E tem, Acontece, né? tem outra do Railão que você falou que ia falar. Não, Qual mas que é a outra não é de pisão, é outra coisa. Mas é de treta também. É de treta. Ah, então já também. manda. Já Pode solta mandar todas as treta. tretas aí, Johnny. Railão em 92, como eu falei, tá no final dos 10 mil campeonatos de menores. Aham. De novo, como o tio Alan disse, especialista em passar no finzinho. Ele passou um atleta no finzinho. Já desde menores. Desde menor Já fazendo vem. escola desde Já menores. vem. hein? Ele passou o Josefat Machuca, queniano. Aham. Passou faltando uns 20, 15 metros. Ele passa assim. Daí o Machuca vê ele passando ele ia ganhar a prova, o Machuca. Ele tava lá já ansioso pra ganhar a Sério? prova. Ele olha pra ele assim, dá um pedala Robinho nele. Deu um tapão Deu um na cabeça. tapão na nuca dele. Railão O recebeu. Railão deu um tapão Não, na ele nuca. recebeu. Ah, Ele o Railão recebeu. Doido isso. Machuca cara. deu um tapão nele assim. Você vê assim Tá, mas na e aí? gravação, ele dá um tapa assim, ele cruza a linha assim, sem entender nada, assim, olha Cara, pros que lados, doido. olha pra ele assim, ele termina assim. Mas tem finge- desfecho mas- daí? Mas o tapa foi antes da chegada ou Foi depois? antes da chegada. Antes da chegada? Faltando E o Machuca- 20 metros, o Machuca deu um Ah, tapão. faltando muito tempo. E o Pachuca Muito- muita- passou o Railão ou o Railão? O Railão passou o Machuca viu ele passando e deu um tapa. Caramba, daí era, que doido. e era no finzinho, era a chegada. Deu um Que tapão, doido. o Railão assim, sem Molecada, entender, tudo bem, assim, tal. Que doido, essa não E tinha. Essa não. uns Essa anos- eu preciso ver. Vê, procura. Nossa, tem, eu não tem vi essa isso cena. também. Tem no Mas- YouTube, mas- Johnny? Tem no YouTube. Mas aí o cara não foi desclassificado? Então, Pô. foi classificado tá, por causa do tapa, tudo. Mas Mas imagina aí a depois- raiva que dá, velho. Imagina. Você tá aí, Você né? moleque ainda, era de menores. Você tá lá pra ganhar a Crianção prova. lá. Vem esse cara. Do nada, Do nada e te ainda passa no Kenya e finzinho. Etiópia, aquela rivalidade É, também. fora Fora aquele. Isso. E uns bem anos lembrado. depois mostrou uma entrevistando o Machuca, porque que ele deu um tapão nele, né? Aham. Só que assim, infelizmente na entrevista não colocaram a legenda e tal, só tem a explicação do tradutor depois. Aham. E ele fala que ele se arrepende e tal, que na época ele não foi bem orientado, não foi bem aconselhado pelos técnicos, ele... Acho que tem a questão. São meninos também, Sim, né? são meninos. É difícil. É um Não meio. quer perder, né? Ninguém quer perder, tá ali visualizando virar profissional. E pra ele não tem essa dimensão É a de, vida deles, de, né? de consequência. né? Das Ele- consequências, ele não sabia disso. são muito novos. Deu... Consequências. Mas essa foi Mas boa. veja, ele Railão levando um tapão Ia porque ser ganhou legal ver a o- prova. Ia ser legal ver o Poltergeist dando tapão no Railão passando na prova. Nossa. Mas o Poltergeist é um gentleman, É um né? gentleman, é O verdade. Poltergeist é um gentleman. Não jamais faria isso jamais. Mas, seguindo de- a ideia de. De tretas, Seguindo a ideia de tretas aí. tem um atleta Tem que um é francês aí, né, Johnny? sensacional. Esse francês é Tem um cara que, ó, demais. eu quero ver prova que ele tá, só pra ficar na expectativa de ver se vai ter alguma Vai treta, se ter ele vai treta. fazer algo Provavelmente inusitado. sempre tem. É.
é o Mahedine Benabad. Ele é corredor de meio fundo, obstáculo também. Por exemplo, numa prova de 3.000 com obstáculo... Um exemplo, porque tem várias. Quando o Johnny chega e fala, por exemplo... É de uma pessoa só, é porque tem história. E assim, não foi nem porque ele perdeu. Ele ganhou o 3.000 com obstáculo. Ele ganhou a prova. Ganhou a prova, daí sempre tem o mascote da competição, né, tal. Daí o mascote sempre leva ou a coroa de flores ou algum prêmio, né, que é alguma coisa da competição que é pro vencedor, né. Daí chegou o mascote lá assim, tal, entrega assim, estende a mão pra dar pra ele o prêmio, né? Ele passa andando na frente dele e dá um tapa no prêmio assim e taca no chão. Caramba! E olha assim, Tacou o prêmio no chão. o mascote fica lá meio assim, tá? Ele chega no mascote, Constrangeu. Começa a peitar o mascote, dá um empurrão no mascote, derruba o mascote no chão. Daí a organização vai lá, tentou segurar Johnny, ele. Eu fico imaginando a cena, porque assim, normalmente o mascote, ele tem aquela carinha de feliz. Sim, não, mas tinha o mascote com um E aí sorrisão. o mascote com sorrisão assim, meio que peitando ele, você imagina a cena. Empurrou ele. Assim. A pessoa por dentro do mascote. Ah, então. Puta da vida. Quem? Só que por fora é o mascote dando risadinha assim. E só que, pra piorar, quem que tava dentro do mascote? Quem? Uma garotinha de 14 anos. Ele empurrou uma garota de 14 anos. Foi pra luta com a garotinha de 14 anos dentro do mascote, velho. Sensacional, Johnny. Depois foram entrevistar ele lá e tal. E na entrevista ele ainda falou assim, desculpa, não sei o que, pede desculpa, tá? Mas eu não sabia que era uma menina de 14 anos. Então, se não fosse, tudo bem. Eu achei que fosse um mascote sorridente olhando pra mim. Eu achei que era um mascote tirando o sarro da minha cara. Ele explicou por que ele Não quis explicou. tretar? Assim, tipo, as coisas não tem o que. Então, porque esse Porque, ó, cara... tem outro exemplo Ele dele não também. precisa outro exemplo. Por exemplo, envolve mascote. Na Diamond League de 2011... Envolve mascote? Não envolve. Não É envolve. ele e outro atleta. Achei que o problema dele já era com mascote. Também, com mascote também, porque eu já vi outras brigas dele com mascote. Anota aí, gente. Quer pesquisar, tem. Mahedine Benabad. Na Diamond League de 2011, ele correndo a prova de 1.500, acho que fizeram dobradinha francesa na prova. Ele e o Mehdi Baala, também francês. É os franceses de tudo equipe. árabe, né? Só adendo. Companheiro de equipe, terminou a prova de 1.500. Eu não sei o que deu, que eles começaram a discutir. O Mahedine chegou e deu um soco de mão fechada no Mehdi Baala. Soco mesmo, acertou. Porra. Mas foi ele que ganhou a prova. Acho que foi o Mahedine que ganhou a prova. Foi Mahedine. Foi o Mahedine. Ele deu um soco Pra ele não importa, entendeu? Ganhando ou perdendo, eu quero sair na mão. Eu tô feliz, eu quero gastar energia, eu quero bater. Eu tô Deu um triste, eu soco quero nele bater assim. também. Quero Daí tretar. eles começaram a tretar na pista, assim, tipo, sair na porrada, os Caramba, dois. velho. E do nada, assim, tipo, sem explicação nenhuma, assim. Francês Fica doido, tretando. Não, E eu não sei, eu não entendo, assim. Eu Não, nunca vi esse nenhuma cara- reportagem que ele explique por que ele faça Não, isso. claramente esse cara tem algum parafuso solto, assim. Claramente. Imagina. E isso torna ele estar na prova muito legal. Ah, sim. Mas É uma ó, o cara, atração a a mais. marca dele é essa, né? A marca É. dele é essa aí. Acho que chegou um momento que ele falou, não, preciso tretar todo dia. Ele agora. deve pedir não é patrocínio pra luvas de boxe. Nossa, esse O cara Johnny, é... teve Oi. da Mary Deck também, envolvendo uma espécie sim. de Foi treta. uma treta, assim, mas quem sabia, né? Mary Decker foi... Perto do francês, virou fichinha. Virou É. fichinho. Mary Decker na Olimpíada de Los Angeles em 84. Pra quem não sabe, a Mary Decker era considerada a Golden Girl, né? Era Dos americanos. Era a grande fundista da época dos americanos. a celebridade. Isso. E nas Olimpíadas, pro feminino, eles tinham uma prova de 3.000 metros rasos, né? E ela competiu junto com uma jovem adolescente, Zola Budd, que estava na mesma prova, era o sonho dela, tal. E estavam competindo a prova lá, tal. No meio da prova dos 3.000, sem querer, assim, a câmera não pega muito bem. Mas a impressão que você tem é que, por exemplo, a Mary Decker tá do lado esquerdo, logo atrás da Zola Budd, só que elas estão bem coladinhas. Sim. A impressão que dá é que a Zola meio que dá um chutão com a perna no pé da Para dar Mary Decker aquele- e ela pra- cai pra tomar dura bola, no né? chão. Dá um
tapinha no pé dela, parece. Ela cai no chão, ela rola pra grama, se machuca. Cara. Vem a equipe médica lá pra... Paralisou a prova. Não paralisou, a prova continuou. A prova continua, e os paramédicos na pista. Segue o jogo. Segue o jogo e o comentarista comenta assim, tipo, a Zola Bud dando as voltas, passando pela Mary Decker lá, caída na grama, sendo atendida lá. Se vira tal. aí, tá tranquilo. E daí ficou toda essa polêmica e tal, mas... Ela foi desclassificada? Não, parece que não, porque pela arbitragem, assim, não se sabe, assim... Não ficou claro. Não foi aquela coisa assim que, tipo, deu pra ver bem. Ela que foi foi intencional, né? Foi bem sutil, se foi. Aí é um mérito pelo serviço bem feito, né? Deu Se ela realmente quis fazer aquilo, foi uma se realmente excelente atriz. Sim, excelente. E aí, eu tô de acordo, entendeu? Se conseguiu e passou, É tipo colando a prova. Tá, Não é que parabéns. não pode. Tá de parabéns. É que o professor não pode ver. tá de parabéns. Realmente. Mas em entrevista depois a Mary Decker fala que não aconteceu nada, que não foi intencional e que Queremos não teve acreditar que sim, maldade, né? não teve maldade, segundo ela. Tá. Ela disse que segundo ela foi inexperiência dela em correr em packs, né, em correr em bolo. Então, tá vendo? Ela legitimou. Sim. Entendeu? Então tá tranquilo. Bom, Tá tranquilo. Johnny, a gente não falou de Pacer aqui. Eu também tô de fazendo as Pacer seleções também. aqui Sim. pra gente não esquecer, porque Deu- história tem de monte, né? dá Se ruim deixar Pacer também dá. 5 programas só de história não, dele. Tem 7 horas tempo, de- ainda tem tempo, 7 gente. horas Tem de tempo coisa. aqui. Mas fala aí de Pacer. De Pacer tem Provas problemáticas aí envolvendo Pacer. Porque na maratona a gente até inclusive falou, E né? agora a gente vai falar Londres. mais de ruas, né? Foi na de Londres que... Lembra? A gente comentou uma, não sei se foi de Londres ou se foi Chicago, que os Pacers Pacer também errou o ritmo, né? foram lá e erraram o ritmo. Erraram o Que- ritmo. também, deve meteram Pacer louco. que errou. Que também é comum, mas tem alguns casos que devem Sim. ser destacados aí, né? Pacer errou demais. Manda aí, John. Era Pacer pros 800 metros. Que prova, Johnny? Prova de 800 metros. Tá. O nome do atleta aqui... Pera aí, eu já pego. Ele queria Job Kinior. Era um pacemaker... Oi? Keniano? Keniano. Eu acho, não sei, na verdade eu não sei se era keniano. Podemos dar uma pesquisada. Tá. Ele era pra ser o pacer do 800 pra puxar a galera. Ele saiu tão forte que ele saiu pro ritmo de recorde mundial pros caras. Sério, assim, olhando a prova, você vê a prova, ele abriu quase 80 metros de distância. Nossa, e quase ele era uma pra ser reta. pacer. Era pra Quase ser uma pacer. reta, Johnny. Não, mas aí já acabou o sentido, né, de Sim, já acabou o Já, sentido. é. Só que assim, obviamente, ele quebrou na prova depois. Pera, E ele abriu esses 80 nos 400. Nos primeiros 200, assim, ele já abriu, já chegou abrindo. Ele fez um 200 por prova, velho. Passou pra 49 segundos e pouco. Isso, o 400. Fechou pra 49. Fechou pra É o 49. ritmo que o Recorde de Não, o Rudisha. o O Rudisha Rudisha, né? passou pra É, isso. só que a Os caras não questão... iam fazer isso. É, a questão é que esses caras não iam É, fazer não isso. iam fazer Não era isso. pra isso. E aí Então fica ele não longe, puxou. né? Era pra puxar e não puxou. O cara se empolgou. Daí no fim, todo mundo passou ele lá tal. O pessoal fez pra 1,45. Né, o pessoal, os comentários comentam da inexperiência dele como pacer, tudo. É, no fim, deu ruim pra ele, né? Não pros Deu caras, ruim porque os pra caras ele. viram que É, ele saiu forte, foram mas na ele deles. poderia ter quebrado a prova deles, né? Podia. E ele não deve ter recebido o jabaco combinado. Provável. Porque o Pacer é pra é. puxar, É, né? Deve ter dado ruim pra ele ele. fez a prova dele só. É, o Pacer que se deu mal nisso daí. E um outro Deu ruim caso... pra ele, Sim. ficou sem receber o jabá. Um outro caso também envolvendo o Pacer, que foi num tiro falso de largada. É. O Pacer não viu o tiro de rechamada. Isso em pista, Johnny? Isso em pista, deu prova de 800 metros também. Tá. Deu tiro, foi o tiro falso. Daí eles dão outro tiro pra chamar os atletas de volta. O Pacer parece que não ouviu e continua a prova, puxando. E o pessoal, a galera gritando na plateia: Não! Volta! Ele correu até os 200 metros até que o árbitro entrou na pista acenando pra ele. Não. Daí ele Aí se ele- tocou que não era pra continuar a prova. Caramba, não, Daí mas ele e aí? teve que voltar. Aí ele voltou. Ele voltou lá pra largada de novo. E aí ele puxou certo, né? Puxou. Aí ele fez. Ah, é pacer, né? Pacer pacer. você faz. Normalmente você faz menos ali. Então, digamos que. Que foi um aquecimento Sim, mais longo, sim. esses 200 Foi, metros. né? Aquecimento pro aquecimento ritmo aí. de prova, né, tio? É. Caramba, velho. E teve mais um de tiro falso em maratona. Ah, né? teve maratona. Essa também foi demais. Eu nunca tinha visto em maratona. Vocês já viram.
Foi numa maratona de Indaigu, na maratona feminina de Indaigu em 2011. Teve uma largada falsa, da largada falsa tudo bem, daí o árbitro deu tiro, elas voltaram. Certo. Elas E foi falsa porque o tiro deu erro do tiro, né? alguma Tá. coisa com uma pistola mesmo. Elas estavam voltando pra se posicionar na linha de largada, né? Daí que tava voltando lá, o árbitro foi testar, né? A arminha do tiro. Certo. Ele testou, deu tiro. Elas, opa, já deu tiro? Elas se viraram e voltaram a Elas correr. saíram correndo no teste. No teste. Elas voltaram, daí não. Elas pararam assim Aquela e voltaram de novo. Aquela cena de comédia Não mesmo, sei, né? você De sabe filme se de vai, comédia, se aquele volta, o cara se olhando vai. pra arminha assim, pá, deu tiro. Vai, todo não, mundo. volta. Tiro vai, não, volta. E em maratonas, em rua, tem um agravante. Porque Sim. é um bolão, né? É um e pra bolão. parar toda essa galera? Nossa, não tem como. Não tem como, Se deu falso, Deu vai. falso, aí a galera da organização deve ter se metido na frente da prova, Sim, né? sim, é que a elite estava um pouco separada do pessoal que vai fazer a prova dos amadores. Porque se isso acontece na São Isso. Silvestre, Não, Johnny, esquece, velho. esquece. Largada Não tem como. falsa vai ficar Já sendo foi. falsa e já foi. Se Já não tá, foi. Vai a galera atropelar tudo. Se Vai vira pra atropelar o depois pessoal pegar. que tem na frente. Caramba, Exatamente. tem doido. como. Que doido. E Diga. ia comentar aqui também, eu trouxe do queridinho, né, do tio Alan, não podia faltar uma do queridinho eu ia dele. falar que a gente pegar uns... O meu queridinho tá na bad. A por gente ia esses pegar tempos. histórias finais, mas conta essa do queridinho que vale a pena também. Queridinho do o Kenenisa Bekele no Mundial de Cross Country. Não fala muito, Johnny. Que eu o tio tô ficando triste já. Começou, aqui eu já Não, mas percebi. eu já vou adiantando pro tio que é um deu ruim, mas deu bom. É, eu sei. No Mundial de Cross Country em 2008 em Edimburgo, Bekele correndo a final dos 12 km de Cross Country. No fim da primeira volta, que a volta tinha 2 km, no fim da primeira volta, alguém pisa na sapatilha dele e sai a sapatilha dele. Mesmo Bekele- esquema que Railão Mesmo tinha esque- feito mesmo lá esquema atrás. que o Railão. Só que com agravante, né, Johnny? Era uma prova de cross. Cross e a manada vindo atrás. E a manada vindo e você correr descalço, Nossa, no descalço. cross, na grama, Tem lama. gente que corre, viu? Tem Mas querer que corre. tem Podendo lugar que ter. escorrega, Sim. tem... Pode é ter complicado. pedra, alguma Sim. coisa. É complicado. Ele parou pra pôr a sapatilha, caiu pra 46º lugar. Ele parou pra botar. Parou pra botar. Ah, porque na real, aí não é questão de que o pé é sensível não, é questão que escorrega, tem lugar que é osso, cara. É bem úmido o terreno. Tá, e aí ele caiu lá pra trás. Caiu lá pra 46º. Acho que em uma volta e meia ele já voltou a estar junto com o pelotão lá e Monstro. ganhou Meu- a prova. Meu Só queridinho é isso. monstro! Só isso. Toma Nos últimos essa, 2 Johnny. quilômetros, ele ainda abriu do pessoal, fez em 34 minutos e 38 segundos e ganhou a prova. Nossa, ele é tão acima do resto Então dessa assim, prova. ele ia acima. sobrar, Ele ia abriu, sobrar, ele abriu. ia Tipo, sobrar. não é que o Nossa. segundo chegou perto dele. Ele abriu. É, ultimamente tem dado ruim em outro sentido pra ele. Deu ruim. Tá terminando as mas provas, aí- maratona, tá machucado. Não, agora não é nem mas ele vai terminar, voltar. não é nem começar mais. É, agora, nem tá né? nem conseguindo começar a prova. É, digo de Tóquio agora, que era pra ele estar e não E tava. ele, enfim. ele não tava. Pra fechar agora, Johnny. Vamos fechar, Pra Johnny. fechar o programa, Johnny. Sim. Com a cereja do bolo, né, Vini? História final. História final, ou duas histórias aí Tem duas finais, histórias tá? épicas, Fecha são muito aí. boas. Fecha o negócio aí, Johnny. Brilha, Johnny. Tem uma Beleza. universitária aí, né, Johnny? É, vou começar pela universitária. Tá. Imagina, competição universitária lá tal. Pista, né? Tamo Pista, na pista. pista. O pessoal chama lá pra fazer pra balizar a prova, não lembro se era 1.500, 800, 5.000. Era uma prova de fundo ou meio fundo. Chama lá. Daí você tá lá como atleta tal. De repente você sente aquela vontade de ir no banheiro, de fazer um xixi, mas você já tá lá no balizamento e não tem como você, Desesperado, Não né? tem como, né? não tem como você parar pra falar, ô, posso ir lá fazer um xixizinho, já volto? Já volta Já rapidinho. tá balizando pra largar. Pedir pra prova, posso ir no banheiro? Já vai largar, né? não acabou, pode. né? Já tá lá, o Tem pessoal, os cronograma. atletas já estão se balizando lá e tal. É. Daí como tinha muita gente na prova, um atleta lá falou assim, bom, tem que dar um jeito aqui, né? Ele foi lá na grama, tem a grama, né, da pista de atletismo, onde tem os Sim. arremessos, Aham. tudo e tal. Foi lá, olhou assim, tentou se esconder atrás de um montinho de pessoas. Ele abaixou. Abaixou? Não, ele ficou agachado, Ele se agachou. puxou os shorts pro lado
e fez um xixizinho lá na grama, cara. No meio da pista, Johnny. No meio da pista. Não na pista, na grama da na pista. grama da grama. Na grama. Meteu que o Ronaldo. Ronaldo Tipo o Fenômeno que o Ronaldo fez uma- na frente da bola, só que na pista de atletismo. Ah, ele foi Atrás da- ligeiro, né? O Ronaldo foi ligeiro. Só pra gente contextualizar, o Ronaldo, o Fenômeno, jogador de futebol, Fez um dia no... fez um dia gramado. antes do intervalo, na volta do intervalo, né, de um jogo Antes de futebol. do jogo recomeçar, né? Antes do jogo recomeçar, ele parou a bola do lado sentadinho e fez um xixi no gramado. Isso. Mas ali ele foi ligeiro. Ali ele foi ligeiro. E nesse caso aí ele... O atleta tentou fazer isso, o árbitro olhou assim, balançou a cabeça, não acreditando no que tava vendo, chegou nele assim, cartão vermelho. Eita! Era pra Tá ser. sendo na cômica não. até. Você é árbitro, você pega um cara mijando no meio da grama da pista, é complicado, né? Eu fui lá conversar com ele, o pessoal não tinha. A maioria das pessoas não tinha visto ele fazendo xixi. Oi, Fui no perguntar aí. universitário isso É. Ô, por que você foi? O que aconteceu que você foi, tomou cartão vermelho aí e tal? E ele meio sem graça, assim, de contar, falou: ah, então, que eu tava apertado, eu fui fazer xixi ali na grama. E a galera deve ter zoado tanto ele depois. Com certeza. Zoou muito. Deu ruim, deu ruim. Esse deu ruim. E agora tem um que deu ruim. Deu ruim, que deu ruim. Deu ruim, que deu bom, que deu ruim. É o deu ruim, deu bom, deu ruim. É isso, é a sequência, gente. Essa não envolve nenhum atleta profissional famoso. Geralmente são as mais legais também, né? Sim, sim. Foi numa maratona em Kildare. Teve um atleta amador, Rob Sloan. Ele tava lá correndo a maratona lá na prova dele e tal. Faltando um terço pra terminar a maratona. Ele já devia estar cansado, tudo tal. Aí, Devia estar meio morto, viu que não ia ganhar a prova. Ele tava. A prova passava pelo acostamento, né? De uma rodovia, de uma rua mais movimentada lá tal. Tá passando o ônibus lá tal assim. Ele meio cansado assim, tá, olhou pro ônibus, o ônibus olhou pra ele. Ele resolveu subir no ônibus. Ele pegou o busão Ele quis evitar a fadiga, como diz o Jair. no meio da prova. Queria evitar a fadiga. Meu, como pode? Como Ele pode? pegou o busão, e o Pegou? busão, por coincidência, provavelmente deveria ter o mesmo percurso que a prova. Sim, com certeza. Porque ele desceu um pouco mais pro final da prova, ele desceu do ônibus. Daí conta que ele ficou escondido atrás de um arbusto, esperando os atletas chegarem. Ele tá lá escondido atrás do arbusto. Passou o primeiro colocado, passou o segundo colocado, ele deu um tempinho, ele voltou pra prova O cara foi correndo. ligeiro, hein? O cara foi Ele planejou. Porque se ele ganha, acho que ia ficar estranho, né? E ele chegou lá assim, terceiro, chegou, passou, terminou a prova em terceiro colocado lá e tal. Tranquilo. Melhorou a prova dele em vários minutos, o pessoal achou estranho, tal. Daí foram pesquisar lá, tal. Daí teve testemunhas que falaram, que chegaram na organização e falaram, não, que ele chegou em... Eu vi ele pegando o ônibus, teve até filmagem. Ou seja, fizeram ele filmagem. roubou, ganhou, teve o seu momento de... Ganhou o terceiro colocado. Subiu no pódio. Coisa que não tava perspectiva nenhuma Não pra ele. tava. Devia ser um cara bem ruizinho, né, Diogo? Devia. E ele teve seu momento de glória, mas Depois deu ruim. Perdeu. justiça será feita, se não na terra, justiça divina. Né? Mas aí o terceiro colocado, que chegou realmente terceiro, recebeu a premiação, a medalha, tudo. Mas isso foi no dia mesmo que foi corrigido? Ou... Foi um pouco mais tarde no dia. Ah, tá. Mas beleza. foi no dia, Não. mas o que o... Pegar o busão aí é a mais, né? Nossa Daí senhora. é sacanagem É demais, sacanagem né? demais. Daí o terceiro colocado de verdade, que ficou terceiro, foi o que ficou chateado, que... Perde não o momento, né? Não é, Sim, então, ele perdeu o claro. momento, que ele até comenta que não Que é... nem a situação que o Vini contou no começo do programa, né? Da Iron, Sim. que começou a prova atrasado, Que no não- tempo líquido ganhou, mas Sim, então. É que chato, ali, né? ali é uma mistura de vários sentimentos. Já perdi. Depois é um É. deu ruim que depois dá bom, que depois dá ruim de novo, né? É bem parecido mesmo. São fortes emoções contraditórias, rouba ou não rouba, o cara resolveu roubar, né? E o terceiro colocado comenta, né, que não é... tipo, tudo bem, ele ganhou a premiação, a medalha e tal, mas ele perdeu aquele momento de ele subir no pódio, ter a foto da galera te ver lá no pódio. Isso que ele ficou muito chateado. É chato. Da sacanagem que o senhor Rob Sloan fez. Eu tenho uma história quase idêntica a essa que eu vivi, Johnny.
Eu, antes de começar a treinar atletismo oficial, eu presenciei, eu tava na prova. Eu tinha uns 13, 14 anos e foi uma corrida que um mercadinho na praia que eu ia com meus primos, meus tios, um mercadinho que era vizinho da casa de praia que a gente ficava. Organizou uma prova? Organizou uma prova, o mercadinho. Da hora. Legal. Organizou uma prova. Ó, e era uma prova... começou com o mercadinho, hein? Anote aí, hein, Vini? Daqui a 80 anos. Exatamente. E aí, era uma prova que era na areia da praia, assim. A organização fechou lá, pediu pra fechar um trecho. Coisa fácil. Coisa fácil, só seguir na praia, uma prova de 7 km. E eu fazendo a prova. E tinha uns carros acompanhando, porque era uma organização amadora, né? O mercadinho fazendo, não tinha nada assim. Bloquear, não tinha nada disso. E aí alguns carros na areia, que não é nem pra ter carro na areia, seguindo, né? Seguindo do lado. Aí rolou a prova e tal, fiz meu tempo. Aí eu fiquei sabendo logo depois, assim, que um dos caras que pegou pódio, ele, tipo, logo no começo da prova fez o que esse cara fez aí, Johnny. Ele pegou uma carona com um carro, foi seguindo, passou todo mundo, se escondeu num coqueirinho que tem ali na praia. Como pode, cara? E depois entrou logo atrás dos primeiros colocados. E aí? E aí que descobriram, deu ruim pra ele depois. Tá bom. Mas mesma situação, porque, assim, eu não sei a situação dele e tal, mas assim, o pessoal que fez essa prova, tinha os amadores que faziam só pra brincar, o pessoal da praia, e tem um pessoal que fazia pra tentar ganhar a graninha também. Sim. Porque acho que a premiação do primeiro era R$200, o segundo 150, tinha uma premiaçãozinha. Tinha uma premiaçãozinha. E o cara provavelmente quis, né? Ganhar uma beliscar essa premiaçãozinha aí, mas pegaram o cidadão. Não, deve ter sido, assim, recorrente, né? Porque hoje você vê nas provas batedor, aquelas motos. Tem batedor. As provas grandes tem batedor. As provas grandes é muito difícil. Não, mas mesmo roubar. as provas hoje de rua, essas de 5K, 10K... Sim, mas são as provas que tem uma organização boa. Eu tô falando de uma prova que foi o mercadinho que fez, entendeu? Ah, sim. O mercadinho conseguiu pegar, o mercadinho muito bem organizado. Pra quê? Não precisa nem de batedor, conseguiu. Batedor. A galera deu conta. Muito bom. Ô tio, vamos fazer igual o He-Man, dar uma moral, a lição de moral. Moral da história. Você começou lá do deu ruim, virar uma coisa boa. O que você tem a dizer sobre essa moral na história? Então, né, hoje foi um dia que a gente falou sobre muitas coisas que dão ruim, que a gente fica na expectativa sempre que a gente vai competir uma prova ou no treino. Vai dar tudo certo, eu vou fazer um treino bom, vou evoluir, eu vou fazer essa competição. E a gente sempre, né, o objetivo é ir bem nas provas, o objetivo é dar bom. Mas eu acho que a lição é que fica que, mesmo dando ruim em algumas coisas, a gente tira as coisas boas disso daí. Sim. A gente aprende a lidar com o público tirando sarro na nossa cara, que isso pode acontecer. O Johnny deu na cara do chão. Dei na cara do chão duas vezes. Tudo bem. Ou então a gente se superar na própria prova. Às vezes tá lá, alguém deu tropeção em você, que nem aconteceu com o Mofaro algumas vezes, e acontece no universitário ou nas provas de pista amadora também. Você tomou um tropicão ali, você tem a perseverança de levantar e ir embora e finalizar, mesmo que nem aconteceu com o Vini, mesmo sabendo que você tá em desvantagem, é um aprendizado, né? Bom, eu queria também fazer um complemento para você ouvinte, que deu tudo certo para você até agora. Espera que você vai se ferrar, tá bom? Essa é a minha lição, a minha lição é o contrário. A gente vai torcer por isso, ouvinte, vai ser um belo aprendizado. Relaxa que tá chegando. Aliás, eu queria convidar nossos ouvintes para mandarem pra gente, pro Vini, no e-mail, no Instagram. Contem uma história curta de algum deu ruim de vocês que a gente lê aqui no nosso programa a sua história. Manda lá no Instagram, pode ser escrito, podcast no áudio. Corredores do Fundão. Ou manda no nosso e-mail, podcastcorredoresdofundão@gmail.com. Exatamente, muito bem, Johnny. Mande a sua história, tá? E pra você, eu reforço, pra você que deu tudo certo, vai dar ruim. Vai ter que dar. Uma hora vai dar. Ele é justo, é pra todos. Obrigado, tio, pela presença. Obrigado, Johnny. Opa. Obrigado você, ouvinte CDF, onde quer que você tenha ouvido esse programa. Valeu e tchau.